Fala, André, tudo bem? Oi, Josa, tudo ótimo, e você? Olha, André, eu queria conversar com você sobre o Paulo Souza, novo técnico do Flamengo. Na verdade, um técnico que tudo indica que vai ser técnico do Flamengo, né? Como a gente estava conversando em off, né? A Federação Polonesa, André, parece que está querendo complicar um pouquinho a chegada do técnico ao Flamengo. O presidente da Federação Polonesa é um casca-grossa, é complicado, é uma pessoa realmente de muita personalidade, é um cara personalista mesmo. É um cara que compra briga, e se ele realmente não quiser liberar, a situação vai ficar realmente muito complicada. Assusta um pouco o fato de que os dirigentes do Flamengo foram para Portugal, em tese para buscar o Jorge Jesus. Os sinais indicavam que a tentativa era a mesma de contratar o Jorge Jesus. Aparentemente, eles apostavam numa espécie de desgaste ainda maior, né, entre o técnico português e os encarnados, né? Tudo indicava também que esse desgaste chegaria ao auge agora no dia 31, né, com a possível despedida completa do Benfica do Campeonato Português e também provavelmente com a própria demissão do Jesus, porque em Portugal o campeonato nacional conta muito, acho que como em todo lugar da Europa, mas também em Portugal existe um outro campeonato à parte, que é o campeonato entre Porto e Benfica. E o Benfica já perdeu do Porto, de maneira que se empatar o próximo jogo já vai ser tido como um péssimo resultado. Ou seja, a possibilidade de que Jesus seja demitido é muito grande. Então me pareceu extremamente incompreensível essa decisão. Contudo, o Paulo Souza foi anunciado, e aí já em tese, o técnico do Flamengo, né, bola para frente, Jesus está no passado, vamos ver o que acontece agora. Andréia, quando eu acompanhava a Fiorentina, eu ficava realmente impressionado com a Fiorentina do Paulo Souza, e eu confesso para você que eu só tive boas informações, não, boas imagens daquela Fiorentina. Evidentemente que depois, o que aconteceu depois de bom, ruim e tal, eu só guardei imagens boas. Agora, o Paulo Souza é um técnico que, ao contrário de outros, né, portugueses, ele não fez a sua carreira nos pequenos clubes portugueses, aquela cartilha de treinar um clube pequeno para depois pegar um clube médio, para depois chegar no clube grande, isso não aconteceu. Ele começou no Queen's Park, Rangers lá do País de Gales, depois ele foi para o Swansea, depois para o Leicester, ou seja, ele foi trilhando um caminho, depois chegou no Basel, e é interessante que nesse caminho todo aí, ele foi aprimorando uma forma de jogar a sua equipe, ele foi trabalhando, foi sofisticando o modelo de jogo, que curiosamente parece que está completamente terminado na Fiorentina. Na Fiorentina era impressionante como ele jogava. Mas, André, a questão é a seguinte, e aí, depois que ele sai da Fiorentina, na minha imagem ficou a impressão de que aquele técnico acabou, ele não existe mais. Por quê? Ele fez alguns trabalhos, né, que não foram tão interessantes assim como foi no, ele pegou clubes complicados como o Videoton, antigamente, que era da Hungria, tinha feito um bom trabalho, o Maccabi Tel Aviv tinha feito um bom trabalho, mas depois, quando ele sai da Fiorentina, ele não consegue repetir esses trabalhos tão interessantes. O principal deles, o que foi realmente muito ruim, foi no Bordeaux. E hoje ele ainda é técnico da seleção polonesa, onde, na minha opinião, também não faz um trabalho interessante. Mas então, na minha cabeça ficava a ideia de que o Paulo Souza, existe dois Paulo Souza, um que o Flamengo é um da Fiorentina e o outro Paulo Souza posterior àquele da Fiorentina. Qual que o Flamengo estaria trabalhando? Então, para isso, me parece que eu estou até equivocado em relação a isso, pelo que nós conversamos. Eu queria saber de você o seguinte: o que fez o Paulo Souza? Você que é um cara que é da região de Firenze, né, você acompanha muito a Viola, você tem praticamente dois times, que é o Livorno e também a Fiorentina. Como era o Paulo Souza na Fiorentina? Como era o Paulo Souza? Como era o trabalho dele na Fiorentina, André? Paulo Sousa chegou, Josa, na Fiorentina depois de um trabalho já bastante interessante do Montella. Montella que tinha um tipo de jogo chamado joga bem, joga bonito e tem posse de bola. O Paulo Sousa veio e aprimorou esse jogo. Aprimorou porque colocou verticalizações, com que o Montella eram exceções, com o Paulo Sousa viraram elementos de surpresa muito importante. E depois ele começou a fazer aquele sufoca, né, aquela pressão na saída de bola do adversário em todos os cantos do campo, né? Então, de fato, ele surpreendeu muito e a Fiorentina, no final do turno daquele campeonato do primeiro ano do Paulo Sousa lá em Firenze, chegou em segundo lugar a um ponto do primeiro e teve durante várias rodadas em primeiro lugar, algo que para a Fiorentina, que é um time que não vê a cor de uma Copa há décadas e o último campeonato praticamente mais de 50 anos,
foi um evento importante. O que acontece? A Fiorentina, naquele momento, pressionada pela mídia, pelos torcedores, pelo próprio Paulo Sousa, a sociedade, o clube pediu, foi pressionado para que pudesse comprar em janeiro alguns reforços, 1 ou 2 jogadores que pudessem completar e aí dar forças novas para tentar, pelo menos, chegar na Champions League. Acontece que o clube, que já tinha gasto muito dinheiro, segundo os antigos proprietários, não fez nenhuma aquisição, e aí o Paulo Sousa fez a birrinha, né? A Firenze se fala ha messo il broncino. Il broncino é fazer isso. Faz o biquinho. Aí eu não quero mais saber. Tudo, não quero saber de nada. E aí isso, de fato, corroborou porque o time começasse a cair de produção, tanto que nem na Champions League se classificou e foi para a Europa League. O que é o lado positivo que eu posso constatar do Paulo Sousa? Um cara que tem em mente um tipo de futebol ainda moderno, que certamente naquela época era muito avançado, era muito moderno. Ele tem em mente um tipo de jogo que é bonito, um tipo de jogo onde a posse de bola é importante, a verticalização é importante, pressionar os adversários, colocá-los em dificuldade é importante. E tem uma outra questão muito importante: o fato do Paulo Sousa ter o grupo na mão, o grupo, o vestiário na mão. Isso foi claro na Fiorentina, porque quando ele decidiu que o clube não quer comprar ninguém, então vamos fazer com aquilo que a gente tem. E os próprios jogadores seguiram um pouco isso e teve uma queda de rendimento. A Fiorentina nunca mais, depois desse momento, teve outros momentos brilhantes. A última vez que tinha se classificado para a Champions League foi na época do Prandelli, né? Muitos anos anteriores, e de 6 anos para cá, acho que a última vez que Paulo Sousa esteve sentado no banco da Fiorentina, a Fiorentina não teve nada de mais expressivo do que aquilo. Então, eu ressalto 2 pontos do Paulo Sousa, um positivo e outro negativo. Positivo, um jogo que é um jogo que me parece bastante interessante, que pode se aplicar bem ao exigente torcedor do Flamengo, que além de ganhar, quer ver também jogar bem, e ao mesmo tempo o lado positivo, o fato dele conseguir ter o grupo na mão, ter os jogadores na mão. O lado negativo é um cara muito birrento, é alguém muito nervoso, muito esquentado, ele responde mal aos jornalistas, ele manda onde tem que mandar quem não concorda com ele. É um cara extremamente difícil de se lidar do ponto de vista, digamos assim, do dia a dia e também da gestão, né? Essa questão, por exemplo, dele sair desse jeito da seleção da Polônia, que vai disputar acesso a Catar em fevereiro. Ou seja, essa não é uma saída qualquer. Eu entendo, o Flamengo vai lá, faz a proposta, ele quer dinheiro, o Flamengo é com certeza muito mais relevante, não tem jeito, é muito mais relevante do ponto de vista do estímulo para um treinador do que treinar a seleção polonesa, e ele quer ir embora, mas os contratos têm que ser respeitados, ou se não são respeitados, tem que ser concordados. Então isso diz muito sobre o tipo de pessoa que é o Paulo Sousa, o que não é bom para vir num ambiente como o ambiente brasileiro, onde a cobrança é muito grande em cima do treinador, onde não se tem muita paciência com os treinadores como se tem na Europa, e onde ele mostra ter, de fato, um aspecto de ser muito esquentadinho, né? De pegar fogo muito rapidinho. A ver se, de fato, a diretoria do Flamengo fez a escolha certa. Josa? Perfeito, André. É interessante este ponto. Você tocou em algo aí que é muito bacana. A ideia de que ele compra briga com todo mundo, mas ele não compra briga em geral com o elenco, né? Parece que ele protege bem o vestiário. Isso é bem interessante para o Flamengo, porque tem um bando de mimadinho ali que precisa de um técnico que consiga controlá-los. Então, nesse sentido, parece que é um técnico interessante, sim. Se a gente pensar, por exemplo, o tipo de intensidade que ele praticava naquela Fiorentina, você acha, André, que esses jogadores do elenco do Flamengo, no momento, conseguem entregar isso? Precisa de alguns ajustes. Com certeza ele vai chegar e vai trazer uma listinha de jogadores. O que precisa? Primeiro, precisa de laterais de muita intensidade, né? Ele tinha na época o Alonso, que está no Chelsea hoje, tinha o Joaquim, que é um espanhol, que já estava, digamos, na fase, não digo descendente, mas estava no auge da carreira, que hoje
não sei se você parou de jogar, mas acabou finalizando sua carreira na Espanha. Mas o Alonso, que na época foi um jogador muito determinante, fez uma temporada maravilhosa. Tinha um centroavante muito, muito oportunista, mas muito móvel, que era o Kalinic. Hoje está terceira reserva do Verona, mas também o tempo passa, né? Mas eu estou falando de figura, de tipo, né? Precisa de um centroavante com grande mobilidade, mais do que com grande potência. E um meio de campo extremamente bom com os pés, né? Aqueles 4 jogadores, aquele losango, né? Com o jogador que fica mais protegendo a defesa, os 2 um pouquinho mais abertos, e aquele que fica colocando o Arrascaeta, do caso, por exemplo, aquele que fica distribuindo as bolas para os atacantes. Esses 4 são jogadores que precisam ser, de fato, conforme a planilhazinha que ele quer, né? Eu acho que tem jogadores, sim, nessa função, mas certamente ele vai fazer algum tipo de exigência. De qualquer forma, um desafio bastante interessante e também uma curiosidade muito grande para quem vê isso de fora, porque, de fato, o futebol do Paulo Sousa é um futebol bonito. Eu acredito que possa, sim, fazer um bom trabalho, mas temos que ver quanto tempo ele vai aguentar a pressão, sobretudo porque o torcedor do Flamengo não vai poder pressionar de imediato, ele vai ter que ser adaptado, vai ter que conhecer o elenco. Só um detalhezinho a mais. Ele lançou o Chiesa e o Bernardeschi na Fiorentina. O exórdio, a estreia do Chiesa na Série A do campeonato italiano foi com ele. Ele que, enfim, tinha bastante elementos, né, devidos à sua história, ao seu pedigree, né, digamos assim, porque filho de Enrico Chiesa, ele foi lançado, foi muito bem, e o Bernardeschi também. Ambos estão na Juventus hoje, mas ambos são 2 jogadores importantes, sobretudo o Chiesa, da seleção italiana. O que eu quero dizer com isso? Ele tem um olhar bom para jovem. Isso é bom, porque o Flamengo tem jogadores de base muito interessantes, e com certeza ele vai olhar para isso. Na verdade, o Flamengo, portanto, tem aí um técnico que ainda é uma incógnita, como é uma incógnita também o fato de que a gente não sabe se de fato ele vai acertar com o Flamengo mesmo ou não, porque tem essa questão com a seleção polonesa. Agora, de qualquer maneira, é um novo técnico, é hora de olhar para frente, torcer para que dê certo, evidentemente. Gosto muito da ideia de que ele possa utilizar em alguns momentos a base, aquele tipo de técnico que quando não encontra a solução ele busca assim na base, né, como você apontou. Isso é muito interessante para o Flamengo, um técnico que não tenha medo de usar jovens quando é necessário. Então, agora a ver, por exemplo, como é que vai ser a adaptação, como é que esse Flamengo vai jogar. Tomara que volte a ser aquela equipe competitiva, mas que também jogue bem, porque em vários momentos daquele Flamengo de 2019, André, era muito bom ver aquele Flamengo jogar. Não somente porque era impressionante como em alguns minutos resolvia a partida. Era a vontade de ganhar, a disposição pela vitória, a luta pelo resultado, era a intensidade, por exemplo, quando tinha a perda da bola, aquilo era muito interessante, e esses elementos todos a gente pode concluir que voltarão ao Flamengo com o Paulo Sousa. Não é isso, André, para finalizar? Sim, eu acho que você tem razão, concordo, eu acho que é exatamente isso que nós temos, a esperança, a possibilidade e a torcida para ver, porque futebol bonito nunca é demais, Josa. Tá certo, André. Obrigado, André, pela gentileza. Boa sorte ao Flamengo, boa sorte ao Paulo Sousa no seu novo clube. É isso. Tchau, tchau. Abraço.